Estava esperando o momento certo de pregá-lo, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ler. Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 37, a partir do versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, esse texto é uma das profecias bem conhecidas do Antigo Testamento, e também uma mensagem muito forte, que a palavra nos traz, tanto na intensidade de descrever o caos, a tragédia, quanto na intensidade de descrever o poder de Deus, do Espírito de Deus, de gerar esperança, de agir de tal forma a ter um efeito transformador, de restauração de vida. É claro que originalmente esse texto foi uma profecia para a nação de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, que na ocasião tinha abandonado o Senhor. Eles estavam em cativeiro, eles estavam se definhando como nação, praticamente não existia o povo de Deus. Eles estavam, como essa profecia, se transformando num vale de ossos secos, sem vida. Já não tinha mais o povo de Deus. E aí Deus dá essa palavra, uma profecia de que Deus iria restaurá-los, e eles se tornariam novamente o povo eleito do Senhor. E como a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é para todos os tempos. Deus tem uma palavra em cima desse texto para cada um de nós hoje. Amém, meus irmãos? Deus quer falar comigo e com você, porque a Bíblia é para hoje. E assim como naquela época, Deus tem uma palavra de transformação de realidades para os nossos dias hoje. Essa palavra, restauração, ela também tem a ideia de reaver algo perdido, ter de volta algo perdido. Então, pensando em cima desta palavra, quero ver com vocês esse processo de restauração que esse texto nos aponta. E a primeira verdade que a gente vê aqui é que a restauração começa a partir da análise da realidade. Algo que nós vemos claramente aqui no texto, que Deus conduz o profeta a uma análise da realidade, daquilo que está acontecendo, daquilo que é real. A restauração acontece a partir do enfrentamento. A restauração acontece quando aquilo que precisa ser tratado não é negado. Deus não trabalha na mentira, na ilusão, no fingimento. Deus trabalha naquilo que é real. Deus transforma a partir da realidade, do que é, do fato, do enfrentamento. Vamos ver mais uma vez o verso 1 e 2 que diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos.
Olha o que diz o texto. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. É claro que, como vemos aqui, a restauração começa a partir da mão de Deus nos guiando, de um agir pela mão de Deus, a condução do Senhor. E aonde Ele nos leva? Onde Ele levou o profeta? Diretamente para a realidade, diretamente para aquilo que realmente estava acontecendo. Observe aqui no texto que Ezequiel, ele não dá uma olhada superficial, mas Deus o conduz de um lado para o outro, ele faz uma análise detalhada. Ele olha para o caos, e nós vemos aqui palavras tais como que estava cheio de ossos, muitos. Diz que era enorme o número, e que eles estavam muito secos. Há uma visão clara aqui da realidade do que estava acontecendo. Deus nos chama a um comprometimento. Aquilo que nós queremos ver transformado, os nossos sonhos, nossos problemas. Nós temos aqui o pacto de oração, pedidos que nós temos que colocar diante de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter um comprometimento com essa causa da restauração. Seja na nossa vida, da nossa família, nós estamos no meio da família, seja na vida dos outros. Observe que Deus levou o profeta a andar no meio do caos, a andar no meio do vale dos ossos secos. Isso quer dizer um comprometimento com a causa, isso quer dizer um comprometimento, não ignorar, fechar os olhos, fingir que não está acontecendo, mas ver o que Deus vê, sentir o que Deus sente, ver como Deus vê. É assim que começa a restauração. É claro que é muito mais gostoso a gente andar por um jardim bem cuidado e florido. Todos nós preferimos um cenário assim, um cenário bonito. Recentemente eu conheci uma jovem, eu achei tão interessante, ela pedindo oração, né, que ela falou, pastor, minha situação é a seguinte, minha mãe, só para você ter uma noção, ela estava engasgando com uma uva na cozinha. Estava engasgada mesmo, minha mãe ia morrer. E sabe o que eu fiz? Eu saí correndo e fechei a porta para não ver. E largou a mãe engasgando sozinha. Mas ela está viva, tá, irmãos? Ela não morreu, não. Ela disse que estava no trabalho, uma amiga de trabalho gritou socorro, ela correu para o banheiro e trancou a porta. Vê se pode uma coisa. Ela falou, tenho um problema, pastor, ora por mim. Isso não é normal. É? Por quê, irmãos? Não é fácil. Eu sei que é um caso inusitado, né, diferente, mas não é fácil admitir, às vezes, que um filho pode estar usando drogas. Não é fácil, de cara, assim, às vezes as pessoas deixam passar tanto tempo procrastinando, fechando os olhos para a realidade, ao invés de enfrentar, porque não querem ver, não querem admitir, às vezes sinais de traição, às vezes pessoas que a gente se dedica e não é bem aquilo que a gente imaginava. Sinais de abuso, quantos abusos acontecem, porque às vezes pais, ou pessoas, veem alguns sinais, mas é melhor, vamos acreditar que isso não está acontecendo. Quantas vezes, né? Então, não é bonita a visão de uma pessoa se afastando de Deus, a visão de uma pessoa se transformando num vale de ossos secos. E às vezes isso está acontecendo perto de nós, às vezes está acontecendo dentro de nós. E ignorar não é a melhor solução. A Bíblia diz que a restauração começou a partir de uma visão clara, de um enfrentamento da realidade. É horrível a visão da promiscuidade. É horrível a visão da embriaguez, da traição. É horrível a visão das injustiças. Mas, irmãos, não dá para ser negado, tem que ser enfrentado. É verdade, é mais fácil fazer como a minha colega lá, virar o rosto, trancar a porta, sair correndo. Fingir que não está acontecendo. Mas a fantasia, ela pode ser bonitinha. Mas quando nós tiramos a máscara, a coisa vai estar tão feia quanto é. E uma hora ou outra nós vamos ter que enfrentar. O Vale dos Ossos Secos é um lugar de desolação. É um lugar do nada, de improdutividade, de desesperança, de solidão. Mas precisa ser enfrentado. Precisa ser visto de forma realista. A vinda de Jesus a este mundo foi a maior expressão
de alguém andando por um vale de ossos secos. Jesus veio a esse mundo, deixou toda a sua glória e habitou entre nós. O que a Bíblia está dizendo é que ele pessoalmente visitou o cemitério. Ele veio ver o estado que nós estávamos, ele se importou. Ele fez algo por nós, ele se interessou. E se nós queremos ver uma mudança de realidade, se nós queremos ver uma restauração, uma transformação, precisamos nos importar, nós precisamos dizer, eu vejo, eu me importo, eu me comprometo. Precisamos, como povo de Deus, como homens e mulheres de Deus, jovens, adolescentes, nos comprometermos com esta causa. A restauração começa a partir de uma análise da realidade. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, verso 22, porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Por isso a palavra de Deus nos exorta hoje, não fuja da realidade, não mascare, não feche os olhos, não finja que não está acontecendo. Em frente. Deixa o Senhor te guiar como guiou o profeta. Deixa o Senhor te levar a esse vale. Faça uma análise realista. Não finja. Não tenha esse otimismo que às vezes é pregado aí nos cursinhos de autoajuda. Esse otimismo que não transforma, que não muda a realidade. Só a mão de Deus, o guiar do Espírito Santo pode transformar, irmãos, só. Mas é a partir do real, e não de uma mentira, de um fingimento, de ignorarmos aquilo que está acontecendo. Mas não é só isso. Quando nós olhamos para a realidade, há um segundo momento da restauração. A Bíblia diz também que a restauração vem pelo caminho da fé, em segundo lugar. Vamos falar juntos? A restauração. Mais forte. A restauração. Eu sei que às vezes a gente está envolvido em circunstância, num ambiente que está muito além do nosso potencial de modificação. Não tem a ver conosco. É por isso que a restauração, ela tem que acontecer nesse caminho da fé. Ela envolve a fé. Fazer uma análise da realidade às vezes nos humilha. Por isso que a gente foge, porque a gente vê a nossa incompetência, a nossa não capacidade de resolver as coisas. Mas é aí, irmãos, que entra a nossa fé. É aí que Deus atua. É nesse ponto que Deus quer nos conduzir. Não adianta nós pormos panos quentes, porque Deus quer agir. E Deus quer usar a minha vida, quer usar a sua vida para isso, assim como usou a vida do profeta Ezequiel. Por isso, não se intimide. Não deixe que o ambiente enfraqueça a sua fé. Não deixe que isso tenha motivos para você justificar a incredulidade. Viva nesse ambiente de fé e não justifique a incredulidade. Porque às vezes a gente fala, o que nós estamos fazendo? Nós estamos justificando a nossa incredulidade. Às vezes a gente põe desculpas, obstáculos, porque nós estamos incrédulos, porque nós não estamos crendo no agir de Deus, no poder de Deus, nesta mão que nos guia para a realidade, mas Ele não só nos guia, Ele age. Não justifique a sua incredulidade, alimente a sua fé. Olha que frase maravilhosa. Não converta seu coração ao que determina o ambiente, mas converta o ambiente ao que determina a sua fé. Deus nos chama a sermos transformadores de ambiente, de realidade. Deus nos chama a isso. O profeta aqui, ele não aceitou imposições históricas. Eu já falei um pouquinho no início, nós vemos aqui que a história de Israel era terrível. Era uma causa impossível. Essa morte estava decretada. Esse era o cenário do profeta. E muitas pessoas estão sendo derrotadas pelo cenário histórico, por aquilo que já vem acontecendo há tanto tempo. A Bíblia mostra aqui que os ossos estavam muito secos. Isso quer dizer que já estavam há muito tempo ali, não tinha carne, não tinha tendão, não tinha nada. É uma metáfora de morte, morte mesmo. De uma coisa impossível.
E eu sei que muitas vezes a gente está posto sob um cenário assim, de causas impossíveis, de coisas impossíveis, seja na saúde, seja financeira, seja com filho, seja na família, seja o que for. Principalmente na realidade espiritual, de fé, da salvação de vidas. É isso que esse texto quer encher-nos de esperança nessa manhã, irmãos. De que para Deus não há esse impossível. Principalmente naquilo que está de acordo com a vontade dEle. Tem pessoas que falam, não tem mais jeito, não. Eu já fiz de tudo. Esse que é o problema. Nós fizemos de tudo. Mas a fé não está posta sobre nós. Mas sobre aquele que é vencedor, amém? Aquele que venceu. Aquele que tem todo o poder, que é soberano. Olha o verso 2 mais uma vez, o profeta. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Como que era o ambiente? O tamanho da tragédia era enorme. A situação dela era irreversível. Uma versão da Bíblia diz que eram sequíssimos. Estavam muito secos. Não existia nada mais morto do que aquele vale de ossos secos. E aí Deus faz aquela pergunta ao profeta, que parece pegadinha de vestibular, parece aquelas perguntinhas de gente nerd, uma pergunta muito difícil. No verso 3 ele diz, e ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Ele mostra a primeira realidade. Ele mostra o caos, a tragédia, uma coisa completamente morta, esturricada, sequíssima. E ele pergunta, esses ossos poderão tornar a viver? Deus pergunta para mim e para você hoje, seu filho pode abandonar essa droga? Esses vícios? Essa pessoa por quem você ora tanto, que parece que não tem mais jeito, pode vir a se render a Cristo e coração de pedra pode ser quebrado? Esse casamento que parece que está fracassado, que não tem mais jeito, Deus pode trazer vida a essa situação? É a mesma pergunta que Deus nos faz hoje. Porque a restauração, ela passa pelo caminho da fé. A resposta óbvia do profeta seria não. Depois de tudo que o Senhor me fez ver, é óbvio que não. Olha o tamanho da tragédia. Olha o tempão que isso já está desse jeito. Mas não é isso que o profeta responde. Essa não era a resposta óbvia para Ezequiel. A resposta dele é comovente. Ele diz lá no verso 3, ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Filho do homem, esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Senhor, só Tu o sabes. Para o profeta só existiam duas realidades. Uma era a morte profunda. E a outra era a soberania de Deus, o poder de Deus, o senhorio de Deus sobre qualquer coisa. Só existiam essas duas realidades para ele. E ele sabia que essas duas realidades se encontrando, poderia ter vida sim. Porque Deus é soberano e Senhor, é assim que ele reconhece a Deus. Ele entende que a última palavra era de Deus. A última palavra na sua vida, nessa situação, nessa circunstância, é do Senhor, irmãos. É de Deus. Uma resposta de total dependência, de confiança. Uma resposta que passa exatamente pelo caminho da fé. Ó, soberano Senhor, só Tu o sabes. Tem uma música tão linda, não sei se alguns aqui vão se lembrar, que diz, eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para Ti. Basta uma palavra Tua. Vocês se lembram dessa música? Basta uma palavra do Senhor, uma palavra. Apenas uma. A última palavra vem do Senhor. Por isso, tem mais uma frase para você que diz, se você quer que algo novo aconteça, pare de falar do que sempre foi e comece a crer pelo que será. Vamos ler bem forte essa frase, que ela é muito profunda. Se você quer que algo novo aconteça, eu sei que já foi falado aqui pelo pastor Pedro Borel, pastor Carlos também, na nossa bênção da família nas casas, aquele texto, né, do telhado. Mas, às vezes, irmãos,
Isso é verdade, Deus está repetindo isso aqui. Nós vamos ter que crer pelas pessoas, por um motivo óbvio, porque são um vale de ossos secos, estão mortos, não têm vida. Nós temos que aprender a crer também pelos outros, no sentido não de salvação, mas de nos movermos para que eles tenham vida. Às vezes, pastor, mas esse caso aqui não tem jeito. Não tem jeito sim, irmãos. Tem jeito, para Deus não tem esse negócio de impossível. Tem jeito sim. Eu e o Santo, meu marido, a gente tem conversado bastante sobre isso. No grupo pequeno também com as mulheres, a gente tem colocado alguns sonhos. Nós temos buscado essa ousadia de Deus, de crer, de compartilhar sonhos, de compartilhar desejos que nós temos, que são coerentes com a palavra de Deus, que não contrariam a vontade de Deus, e de ousarmos na presença de Deus, porque Ele tem todo o poder. O povo de Deus precisa ser mais ousado. Nós precisamos crer, nós precisamos andar por esse caminho da fé, que é através dele que as coisas acontecem, que a restauração vem. Ó soberano Senhor, só Tu o sabes. E Ele sabe, e Ele faz. Porque em terceiro lugar, a restauração se concretiza pelo poder da palavra. A restauração, nós vimos aqui, começa com uma análise da realidade, aquilo que não é negado, aquilo que não é mascarado, aquilo que é enfrentado. Começa assim. E uma vez que vemos a realidade, que vemos a causa impossível, que vemos aquilo que é muito maior do que nós, isso nos conduz a um caminho de fé, a um caminho de dependência, há um caminho onde nós temos esses dois fatos, de morte, mas da soberania de Deus, de um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. E aí nós entramos pela concretização da restauração, que acontece pelo poder da palavra de Deus. Porque o caos só é caos, a tragédia só é tragédia, quando Deus não está governando. Quando Deus não está sendo soberano sobre aquilo, mas quando nós permitimos, quando nós pedimos a ajuda do Senhor, quando nós envolvemos Deus na nossa vida, nas nossas situações, no nosso ambiente, Ele passa a reinar. E o poder da palavra transforma. O poder da palavra. Deus chama seus servos, seus filhos, para quebrar esse silêncio que o Vale dos Ossos Secos tem, de solidão, um ambiente inóspito. Deus nos chama a uma palavra de fé, de poder. Deus chama seus filhos a isso. Quando Deus ouve a resposta de Ezequiel, quando ele diz, ó soberano Senhor, só Tu o sabes. Deus vê o caminho de fé que Ezequiel está, e Deus continua. Deus prossegue com ele. Olha o versículo 4 a 6. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e o que vai acontecer, irmãos? Vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, o que vai acontecer? Vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês verão como eu vejo. Vocês verão como Ezequiel vê. Vocês verão como este que está profetizando, que está falando, vê. Que eu sou o Senhor. Agora, irmãos, observe que quando Deus estava falando isso, nada estava acontecendo. Deus estava apenas pintando o quadro do futuro para Ezequiel. Ainda não estava acontecendo nada. Deus mesmo poderia ter falado, ossos secos, vivam. Mas Ele não faz isso, Ele envolve Ezequiel. Ele envolve o profeta nesta causa. O que isso quer dizer, irmãos? Aí a gente fala, ai, cai do céu. Não, Deus quer envolver a mim e você no agir dEle, porque isso nos abençoa, isso nos engrandece. Isso nos leva muito mais além, a uma experiência muito mais profunda. Deus nos quer junto, comprometidos com isso. A mão dEle está sobre nós, está sobre você. Você crê nisso? Amém? Às vezes a gente fala, ó, Deus manda outra pessoa, eu já fiz isso, né?
Às vezes tem uma causa assim que a gente não quer enfrentar. Deus, manda uma pessoa, abre os olhos, Senhor. Vai lá, né? Faz um negócio, a gente ora, manda alguém. Não, Deus quer você envolvido. Esse alguém é você. Deus faz através de mim e de você. Deus nos quer como agentes de restauração dentro da nossa casa, dentro da nossa família, de ambiente de trabalho, seja onde for, nos relacionamentos. É você. Não adianta a gente olhar para o lado, para trás. É comigo, é com você que Deus quer. E é interessante que mesmo antes de acontecer, só enquanto Deus está pintando o quadro, Ezequiel, no verso 7, ele diz assim: e eu profetizei, conforme a ordem recebida, eu obedeci, conforme o Senhor me falou, mesmo que ainda eu só via o caos, eu obedeci conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Preste atenção, irmãos. Obediência precede bênção. Fala para a pessoa do teu lado isso. Irmão, obediência precede bênção. Obedece primeiro. Se Deus mandou, pode ter certeza que a bênção vem atrás. A Bíblia diz que ele fez conforme a ordem recebida, nem mais nem menos. Ele fez na medida certa. E ele fez isso, e enquanto ele fazia, o poder de Deus foi atuando. A palavra falada pela boca do profeta foi agindo. Foi uma ação conjunta. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. É uma ação conjunta do poder de Deus, da presença de Deus comigo e com você. Deus não nos manda sozinhos. A Bíblia diz aqui que enquanto ele fazia, a coisa foi acontecendo. Eu gosto muito, já mencionei em outras mensagens aqui, capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis da fé. E tem um versículo que diz que eles se tornaram poderosos na batalha. Não foi antes, não foi depois. Mas enquanto eles batalhavam, enquanto eles se envolveram na causa, eles foram se agigantando, eles foram se tornando poderosos. É essa força que Deus quer nos dar enquanto nós lutamos. Às vezes, mas eu não estou vendo Deus agir, irmãos, olha para trás. Olha o que Deus já fez, olha como Deus nos conduziu. Olha as vitórias que nós já tivemos. Quanta coisa, quanta bênção a gente pode contar que Deus fez na nossa vida. E às vezes a gente nem percebeu, Deus foi conduzindo, Deus foi trabalhando junto conosco. E nos agigantando, nos fazendo poderosos na batalha. Ninguém é vencedor sem lutar. Ninguém ganha sem competir. É na batalha que nós nos tornamos poderosos em Deus. Amém? E lembre-se, esse texto também ele fala de um processo. Há um processo acontecendo aqui. Observe no texto que enquanto ele profetizava, começou um barulho, começou um som, ossos se batendo. No texto original, não é assim tão simples, é a ideia até de um terremoto, até da terra se movendo. É algo muito forte que está acontecendo, é um movimento. Aqui está mostrando, irmãos, que tinha crânio para um lado, perna para o outro, e aquela perna que estava perto daquele crânio não era daquele cadáver, tá? Era do outro. Por isso que o texto dá essa ideia, né? Que vai se juntando, que começa uma bagunça e vai voando coisa para todo lado. Às vezes a vida da gente não parece estar assim. Parece que tem perna para um lado, tem coisa para o outro. Meu Deus do céu, que bagunça. Eu já me vi em situações que eu falo, meu Deus, como que vai organizar isso daqui? É pior que casa bagunçada, né? É a vida emocional, a vida espiritual, os relacionamentos bagunçados, é muito pior. Porque a gente olha e fala, como que eu vou juntar toda essa cacaeira aqui, né? Todos esses cacos, essa bagunça. Às vezes a vida da gente está assim. Mas é interessante que quando é Deus que ordena, quando você anda pelo caminho da fé, e a Bíblia diz, fala, profetiza, ministra, tenha coragem. Quem organiza a bagunça é Deus, irmãos. Vem coisa de um lado, vem coisa de outro, parece que não vai dar em nada. Mas Deus sabe onde cada coisa se encaixa.
Deus sabe organizar as coisas. Não somos nós que vamos pegar osso, colocar osso com osso. Não é você, não sou eu que organizo o caos, é Deus. Nós só temos que enfrentar a realidade, andar pelo caminho da fé e termos coragem de ministrar, de falar, de profetizar, de crer. Porque é Deus que organiza a bagunça. É o Deus do impossível. Se a gente coloca a mão, a gente estraga. Nosso papel é andar pelo caminho da fé. Esse é o nosso papel. É falar, é verbalizar, é comprometer aquilo que nós cremos. Esse é o nosso papel. A Bíblia diz que nós estamos revestidos, a palavra moderna, empoderados pelo Espírito Santo, para abençoar, para ministrar vida para aquilo que está morto, para aquilo que está quebrado, para aquilo que está bagunçado. É a palavra de Deus que nos garante isso. Use como fonte a palavra do Senhor e inspire o que as pessoas virão a ser, não o que elas são, não o que está posto, mas o que pode ser em Deus. Nós temos que ser mais ousados, ministrar mais. Às vezes a gente tem que falar isso para nós mesmos. Às vezes é a gente que está em caco, é nós que estamos precisando desse revestir do Senhor, dessa restauração. Eu sei que parece bobo a gente falar para um monte de ossos secos. Às vezes a gente vai parecer ridículo. Mas a palavra de Deus tem poder, irmãos. A palavra não tem nada ridículo. Ridículo é não servir a Deus. Ridículo é não crer em Deus. Bobo é quem vive jogado aí na mão do pecado, do inimigo. Mas quem está nas mãos de Deus não é bobo de forma nenhuma. Nós temos que falar, ainda que pareça ridículo para este mundo. A Bíblia diz que a palavra de Deus gera fé, gera transformação. E que a palavra de Deus ela é loucura sim, para as pessoas que estão pensando com o pensamento deste mundo. Mas ela gera vida, ela transforma aquele que está pensando que é uma loucura. Quando eu trabalhava nas casas pernambucanas, minha conversão aconteceu lá dentro, enquanto trabalhava lá. Tinha uma das caixas, né, que trabalhava no caixa, eu era vendedora, e às vezes com aquela paradeira, né, irmãos, nem sempre tem movimento, a gente encosta lá no caixa e fica conversando. E eu não conhecia Jesus, sempre fui religiosa, então me interessava muito por esses assuntos religiosos. E aí quando surgia alguma conversa, eu ficava doida querendo entender. Eu tinha muito interesse nisso. E a Eleide, né, que era essa caixa, ela falava assim, um dia você vai entender. Ela falava, um dia você vai ser uma bênção. E quando ela falava isso, ela falava com carinho, não era assim para me provocar nada. E ela me fazia sentir por fora de algo muito especial. Ela falava de um jeitinho que eu ficava, mas eu estou perdendo algo, eu estou por fora de algo que é especial, de algo que ela vê e eu não vejo. E eu comecei a ansiar, eu comecei a desejar que chegasse logo esse dia em que eu iria entender e que eu iria me transformar numa bênção como ela profetizava sobre mim. Irmãos, isso tem um poder tão grande. Quando nós não fazemos com ironia, né, nem provocando, nem com debates religiosos, mas ela fazia com tanto amor, e Deus agiu. Ela estava falando para ossos secos, e aquela palavra teve um poder tão grande sobre a minha vida, que a minha experiência de conversão aconteceu ali naquele ambiente. Através da Eleide e de um pacoteiro, pastor Carlos lembra do Orlandinho, né? Franzininho, parece que ia quebrar. Ele era adolescente, era o pacoteiro, mas ele tinha uma força em Deus. Ele já morreu jovem, mas morreu com Jesus. Mas ele, aquele pacoteiro, teve também uma influência tão grande, porque eles verbalizavam, eles falavam, não o que eu era, mas o que eu poderia ser em Deus. Irmãos, nós temos que ministrar isso. A palavra tem poder. Nós acabamos de cantar aqui essa música tão linda, do ousado amor de Deus. Antes que eu falasse, o que estava falando na música? Tu cantava sobre mim. Esse cantava de uma forma poética,
de dizer que Deus estava ministrando vida, estava profetizando sobre nós. Antes de eu respirar, Ele estava soprando a vida dEle em mim. Nós temos que soprar vida sobre as pessoas. Nós temos que falar, verbalizar, profetizar, não o que elas são, mas o que elas podem ser, com amor, com gentileza, com pureza. E a restauração se concretiza pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Tem um cantor, muitos anos lá na igreja que eu estava em Maringá, um cantor famoso. Ele foi cantar lá na igreja e ele deu testemunho em relação ao filho dele. Criou o filho dele no caminho de Deus, mas na adolescência, juventude, o menino se rebelou. E esse pai, ele ficou tão desesperado, porque ele amava Cristo, ele queria a sua casa toda servindo ao Senhor. E ele diz que num dia, quando o filho chegou, estava lá deitado, ele sabia que aquele filho era um cadáver, que aquele filho estava morto espiritualmente. E ele conta que ele se ajoelhou no pé da cama, ele ignorou que o filho estivesse ali, ele estava considerando como um vale de ossos secos. E ele se ajoelhou, e ele começou a derramar a alma, a clamar diante de Deus. E falar, ó Senhor, eu não sei mais o que fazer, é impossível para mim, meu filho está morto, meu filho está perdido. E ele começou a falar com Deus. E o moleque ali ouvindo, mas ele estava falando com Deus. E ele rasgou a alma, ele abriu o coração, ele chorou, ele esperneou diante de Deus. E ele estava cantando sobre o filho. Ele estava soprando vida sobre o filho dele, porque ele cria no poder da palavra. Ele cria que ele estava falando com o soberano Senhor, um Deus vivo, que tinha interesse na oração dele. E ele conta que o filho, constrangido pelo amor do seu pai, pelo amor de Deus, foi transformado, voltou à vida, foi resgatado. Irmãos, às vezes tem que cair de joelho mesmo, fazer apelo diante de Deus, clamar misericórdia. Temos que ser ousados, irmãos, isso não é vergonhoso. Nos humilha só ao ponto de dizer, eu não posso, mas tu podes. Não é humilhação perante os outros, perante a sociedade, que é um vale de ossos secos, que está vazia, que está morta, que não tem ligamento nenhum. Nós temos que sermos ousados e profetizar sobre ela, sobre essa sociedade, sobre o que está acontecendo. É o poder da palavra da fé, verbalizada, que traz vida. Mas não esquece que tem rebuliço, não esquece que tem barulho, que tem osso batendo em osso. Então resista à desistência quando surge o conflito, a perturbação, o barulho. Não desiste, porque tem osso batendo em osso, as coisas estão se organizando. Vai ter conflito, vai ter crises. Para quebrar alguns paradigmas, para ter algumas mudanças, tem crise no meio. Mas nesse aspecto que nós estamos falando aqui, é uma crise boa, é uma crise que gera vida, não desista. Não vai mudar, não vai desistir por causa de desconforto. Tem desconforto mesmo. Alguns não querem mudança. E às vezes a gente não quer incomodar os ossos secos. Incomoda sim, irmãos, profetiza, fala. Faz a tua parte, anda pelo caminho da fé. O perdão faz barulho. Tem coisas que incomodam. Vocês se lembram de Jesus na cruz? Quando ele estava perdoando, teve terremoto, teve barulho. Tem a história de José, do Egito, que os irmãos traíram, jogaram num buraco, era para ele ter morrido. Deus fez um milagre, Deus ascendeu ao trono do Egito, era o segundo no Egito. E os irmãos vêm, quando José vê que é os irmãos, que ele vai se revelar aos irmãos, que ele se revela, ele chora tão alto, que os egípcios falam, o que está acontecendo? Irmãos, era o barulho de um homem perdoando. Perdão faz barulho. Não desista por causa disso. Derrotar o ego faz barulho. Quando a arrogância está sendo derrotada, faz barulho. Abstinência de vícios. Tem barulho, tem incômodo, tem desconforto.
Não vamos desistir antes da obra concretizada. Reconciliar. Egos sendo esmagados faz barulho. O inferno sendo destronado faz barulho. Mas não desista. Deus está colocando ordem no caos. Deus está transformando a realidade. Olha o que acontece. Verso 10. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. E eles receberam vida. E se puseram de pé. E agora sabe o que eles são? Um exército enorme. Era uma enorme bagunça. Seca, sem vida. Mas agora é uma enorme bênção. Nós sabemos de pessoas aqui que era uma tranqueira, que era um enorme transtorno na sociedade, para a sua família, era uma enorme tristeza. Mas que quando a vida de Cristo entrou, se transformaram numa grande bênção. Irmãos, não desanima se o potencial de tristeza, de caos é grandioso, porque quando Deus age, todo esse potencial vai ser um potencial de glória. Vai ser um potencial nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz em Romanos 5:20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça de Deus. E nós servimos a um Deus, como diz em Romanos 4:17, o Deus que chama à existência coisas que não existem como se existissem. Tenha fé, mesmo que seus olhos não estão vendo, porque se você tem fé nesse Deus soberano Senhor, Ele é capaz de trazer à existência aquilo que ainda não existe. É a palavra do Senhor. Irmãos, vamos cantar sobre o caos. Vamos profetizar, vamos falar, vamos soprar vida. Hoje não tem Ezequiel, hoje tem eu e tem você. Nós somos o Ezequiel de Deus. É você que Deus vai usar, é a mim que Deus vai usar. Coragem, vamos ser mais ousados como povo de Deus. E esse monte de bagunça vai se transformar numa grande bênção para a glória de Deus.